tarde. Hoje eu vim trazer para vocês mais um conteúdo de química. O coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? Eu já gravei uma aula sobre solubilidade, que é a capacidade de dissolver um soluto. O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto dissolvido em um solvente sem que fique corpo no fundo do recipiente. Ou seja, sabe quando você faz um suco e dissolve o açúcar e o açúcar fica no ponto, que ele não fica sem açúcar nem muito doce? Então seria o coeficiente de solubilidade desse suco. Agora, você já tomou aquele suco que no fundo ficou um monte de açúcar lá no final da jarra? Ali é o corpo de fundo. Por quê? Aquela quantidade de açúcar dissolvida naquele suco passou o coeficiente de solubilidade. Então, toda vez que a quantidade de soluto passa a curva do coeficiente, do ponto do coeficiente de solubilidade, vai armazenar um corpo no fundo do recipiente. Então, vamos lá. É uma matéria muito simples. Então, é só vocês lembrarem que coeficiente de solubilidade é esse ponto B que eu fiz aqui. É a quantidade exata de soluto em um determinado solvente. Lembrando que a temperatura desse solvente também vai influenciar no coeficiente, né, gente? A gente tem que lembrar que a temperatura do solvente, se estiver muito frio ou muito quente o solvente, vai influenciar na solubilidade. Vai influenciar como esse soluto vai se dissolver. Então, vamos lá. Aqui tá dando para ver, já bem no cantinho do vídeo de vocês, mas ainda tá dando para visualizar. Que eu fiz aqui um gráfico, vou chegar um pouquinho para cá para mostrar para vocês, ó. Eu fiz um gráfico aqui e aqui tá a curva do coeficiente de solubilidade. Então, o ponto A é antes do ponto B. Quer dizer o quê? Que neste ponto A é aquele suco que ficou sem açúcar. Ou melhor, eu adoro um café. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou vidrada no café. Então, é aquele café sem açúcar, tá? Por quê? A quantidade do soluto, que é o açúcar, que a gente pode considerar como açúcar para dar o doce no café, está antes do coeficiente de solubilidade. Aí, aqui no ponto B, é o ponto exato, o máximo de açúcar que pode ser dissolvido nesse café, sem que fique açúcar no fundo da xícara ou da garrafa. Depende de onde você estiver dissolvendo. E o ponto C é quando ultrapassa esse coeficiente de solubilidade. Quando isso acontece, de novo, vai ficar soluto no fundo do recipiente, chamado corpo de fundo. Então, esse ponto A é chamado de uma solução insaturada, porque a quantidade de soluto está abaixo, anterior ao valor do coeficiente de solubilidade. O ponto B é o coeficiente de solubilidade. É a quantidade máxima de soluto possível de ser dissolvida nesse solvente. E o ponto, então, chamada solução saturada, tá? E o ponto C é chamado de solução supersaturada. O que é uma solução supersaturada? É aquele café, suco, aquela comida com muito sal, sabe? Quando sobra no fundo do recipiente soluto, existe um corpo de fundo. Uma quantidade de soluto vai ficar depositado no fundo do recipiente. Então é isso. De novo, só para a gente resumir e fechar essa aula, coeficiente de solubilidade, o que é, galerinha? É a quantidade de soluto possível, quantidade máxima de soluto possível dissolvida num solvente. Lembrando que a solubilidade varia de acordo com a temperatura. Por isso que é mais fácil dissolver o açúcar em água quente do que numa água fria ou gelada, tá bom? Então, eu volto até a próxima. Deixa um like aqui pra tia. Comentários aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida ou se tem algum assunto que quer que eu grave alguma aula, tá bom? Beijinho e até a próxima!